já tinha cancelado, né? E começa a ter que, eles voltam a nos assombrar. E é isso um pouco que a gente está vivendo. A coisa mais dolorosa, eu vou explorar alguns tópicos aqui, mais para a gente trocar ideia depois, mais do que um diagnóstico muito acabado. Primeira coisa, o processamento isso, né, do desastre da eleição de um personagem tão ostensivamente hostil à democracia. Se fosse escolher um personagem da história política do Brasil dos últimos 30 anos, que era, sem ser anti-establishment, né, o Plínio tem toda a razão, basicamente uma evocação de um status quo anterior, nostálgico de um Brasil velho, que na verdade nunca foi de todo embora, mas que a gente tinha virado as costas para ele e pretendia andar para frente, era o Bolsonaro, né, o cara que ainda em 88 se elege, ainda governo do Sarney, ele começa a aparecer como nostálgico, né? Em 88 se elege vereador no Rio, já falando da volta da ditadura, né? E em 90, no meio daquela confusão, aliás, a eleição de 90 também foi uma eleição complicada, o Collor tinha acabado de ir ao poder, PRN no poder, Ulisses e Aureliano tinham tido as votações que tiveram, tem suas analogias, um momento bem diferente, né, de construção, mas eu lembro a frustração da vitória do Collor era muito grande também. Parecia que a transição não se materializava nunca, né? Primeiro diretas já e depois diretas já não vem, né? Então, pelo menos tem Tancredo, mas Tancredo também não vem. Vem Sarney por 5 anos, que droga, né? No mandato parecia que ia ser 4, acaba sendo 5. Aí vai ter eleição, mas ganha o Collor. Mas é uma sucessiva frustração de expectativas e na boa, assim, eu penso sempre, quando a gente roda o filme de volta, é um exercício que eu sempre faço. Se a gente roda de volta o filme para 1991, por aí, em 90 tem uma eleição que fragmenta, o segundo turno em Minas é disputado entre Hélio Costa e Hélio Garcia, o Hélio Costa estava no PRN do Collor, né? O Hélio Garcia tinha criado um partido só para ele, chamado PRS, né? Então tem algo dessa comparação. É como se a transição que tivesse sido mais ou menos prometida com o Tancredo, 85, na Aliança Democrática, PFL, PMDB, está tudo dominado, etc., se reconfigura na hora do mecanismo mais imprevisto, quando Collor cai, o MDB, finalmente um MDBista chega à presidência, na pessoa improvável do Itamar Franco, né? E depois dele próprio se livrar de 3 ministros da Fazenda seguidos, ele nomeia um ministro indemissível, né, que é o Fernando Henrique, que é primeiro-ministro de saída e disputa 2 reeleições. E ali no real, é sintomático, o PFL está meio contando essa história, nem estava imaginando que ia contar, mas eu acho que ela veio ao caso, né? No real, o PFL, quando cai o Collor, se teve um partido que caiu com o Collor, foi o PFL. Ele fica ali meio atrelado. O Antônio Carlos adota Magalhães, o ACM adota uma postura meio de oposição ao Itamar e tal. Mas aí, na hora que o Fernando Henrique solta o Plano Real e vai aprovar no Congresso o eufemisticamente chamado Fundo Social de Emergência, de fato, ainda hoje é mais ou menos o que hoje é a DRU, o partido que vota em bloco a favor é o PFL. E ali é como se se recompusesse uma aliança de certo establishment político e poder, como fiadores do real, bloqueadores da ascensão do Lula e do PT, que tinha virado protagonista na circunstância meio caótica e improvável da eleição de 89, que tinha dado Collor e Lula. E ali é meio como se tivesse uma recomposição da costura tancredista em torno ali do Fernando Henrique com tucanos e PFL. Ele empurra o PT muito para o gueto, digamos assim, mais à esquerda mesmo, porque por gravitação leva o PMDB, e o Fernando Henrique tem aquelas coalizões enormes, né, e mais a mágica do real, o grande prêmio do controle da inflação, que cai no colo dele, né, como ele próprio diz, vaidoso que algumas pessoas têm mais sorte que outras, né? O Fernando Henrique é aquele liderança improvável que acaba
o cara que estava, se o Collor não cai, ele encerra a carreira ali mesmo, mas ele vira o fiador do real, o beneficiário disso, e o cara em torno do qual se rearticula aquela coalizão. E essa coalizão PSDB-PFL se torna o polo alternativo do petismo em afirmação, que a partir de 89 não reflui mais, né? Se torna um polo da disputa, e eu acho que mais do que uma identificação entre petistas de um lado, tucanos do outro, tem o PT de um lado, capitaneados pelo Lula, né? E a rejeição ao PT do outro, que por circunstâncias mais ou menos imprevisíveis, vai para o colo do PSDB, que é, em princípio, um depositário improvável disso. O PSDB é uma dissidência minoritária do PMDB em 88, na Constituinte, pela esquerda do PMDB, né? Um partido com alguns quadros mais ou menos manjados, pouco voto, né? E é engraçado que tanto tinha pouca vocação para campeão de voto, para máquina partidária, que apesar de ter o real como ativo político, o PSDB nunca se tornou uma grande máquina política com uma base social relevante. Tanto é que, como ele se torna um incidente menor dentro da tempestade da Lava Jato, é suficiente para meio que atingir de maneira duríssima o PSDB, como a gente viu na eleição desse ano. Uma manobra para expor o Temer respinga com força no Aécio, e isso é como se espalhasse o eleitorado e atinge mortalmente o Alckmin um ano depois. Você tem como a sensação que eu tenho é que o grande paradoxo para muito cientista político no Brasil é isso: você tem, de um lado, essas 6 eleições seguidas polarizados pelos mesmos dois partidos, né? Em que você tem PSDB e PT nas duas, o Fernando Henrique nas duas, do Lula nas duas, da Dilma. E a gente, em princípio, tem um sistema partidário muito frágil, porque estou falando de 20 e tantos partidos na Câmara, agora chegou a 30, está em decomposição mais ainda, mas o tempo todo foram muitos. Mas acho que de fato se articularam mais ou menos algumas identidades, e todo mundo experimentou isso na forma de sofrimento, no grupo de WhatsApp da família e no Facebook, né? Às vezes você tem as pessoas de um lado e do outro, né? De uma maneira que às vezes nem todos os países têm. Isso, mas de alguma maneira a minha impressão é que o sistema eleitoral jogou contra. E o sistema eleitoral produzia a multiplicação de partidos de maneira quase independente, apesar da polarização que tinha certo enraizamento. Mas bem, montado esse cenário, eu vou chegar um pouco na sua decomposição, mas a primeira coisa eu confesso que o primeiro sentimento à medida que se materializava o cenário de que, muito bem, a polarização deixa de ser entre o PT de um lado e certo neoliberalismo bem educado, elitista do outro, e passa a ser agora entre o PT de um lado e uma entrada importante na base da pirâmide, com um apelo, sobretudo, junto a certo eleitorado neopentecostal, que eu acho que tende a ter muito mais resiliência. A disputa agora é mais dura e eu acho que ela não volta para o colo dos tucanos. O que vai ser do Bolsonaro? Vai ser um espasmo autoritário de vida curta? Vai virar uma ditadura por prazo mais longo? Mas não dá para descartar esse cenário, mas é difícil de enxergar ele inteiramente, ele parece relativamente improvável. Ele pode ser uma espécie de Sarney, mal sucedido, que não consegue muito governar e não sai do chão, né? Mas qualquer que seja o cenário, eu tenho dificuldade de ver o polo oposto ao petismo. Eu estou com a sensação que o petismo sobreviveu, a menos que seja judicialmente, policialmente empastelado, com violência, né? Eu acho que, do ponto de vista político, 18 é o ano em que o PT sobreviveu. Juntou os cacos e conseguiu fazer a transferência, conseguiu manter Lula no topo da disputa por 6 meses, com Lula preso. Isso é uma façanha.
conseguiu fazer a transferência em volume maior do que era necessário e que era esperado, porque o que eles contavam era assim, se der, a gente bota um petista genérico, a gente falava, eu não vou comentar muito na Fafisa, esses caras botam um petista genérico na eleição, em 10 dias vai estar na frente do Ciro Gomes. Se chegar com 20%, está no segundo turno. E no segundo turno tudo pode acontecer. Esse era um pouco o jogo. Chegou com 30%. O que ninguém estava imaginando é que alguém, muito menos Bolsonaro, ia chegar com 46%. Isso foi onde todo mundo se deixou surpreender. E sim, e que o nosso alinhamento habitual, né, tinha um alinhamento, a base do PT era hoje a população pobre, o sertão, principalmente do Nordeste, mas não apenas, e as periferias das grandes cidades, que estavam votando PT, sobretudo na eleição presidencial, contra os tucanos. Mas essa periferia, o petismo perdeu esse ano para o Bolsonaro. Podia falar, perdeu na classe alta também, Bolsonaro ganhou, mas isso já estava votando tucano. E é minoritário. Né? A classe média alta, sobretudo classe B, que viu seu padrão de consumo comprimido nos últimos 20 anos, você está votando na oposição há décadas. Né? Inclusive ajudou a votar, vota na oposição desde que Fernando Henrique era presidente, ajudou a botar Lula presidente em 2002. Né? Então, a mera redução pequena que seja da pobreza no Brasil já piora a vida da classe média alta porque aumenta seus custos. Tem um padrão de consumo da classe, vamos lá, média alta, B, certo? Profissionais de nível superior no Brasil, que é favorecido por a presença de altos graus de pobreza que produz uma mão de obra barata para ser explorada. Na medida em que essa pobreza diminui, o custo dessa mão de obra sobe e a vida fica mais difícil. Pessoa que, sei lá, como Marta Rett, nessa mesa que ontem falou, você tem uma funcionária do Banco do Brasil que ganha 5 mil, fechava suas contas com mais facilidade na época do Sarney, com inflação alta, do que tendo que pagar 2 mil de salário para empregada doméstica agora. Então, ela pode eventualmente pensar em si mesma como uma pessoa de esquerda progressista, a favor da igualdade e pelo fim da pobreza, etc. Mas a diminuição da pobreza piora muito a vida dela. E ela vê o noticiário falando de corrupção, falando, esses caras estão roubando o meu dinheiro, que eu pago em imposto. Então, essa é uma fúria. Mas essa é mais ou menos inevitável. Eu acho que a novidade de 18 é que tem outros atores que não eram mais os tucanos, conseguiram outros contendores, quer dizer, a desestabilização da posição dos tucanos no jogo, que meio tamponava certo voto que, sobretudo a população mais pobre das periferias das cidades grandes, que olhava para os tucanos, tinha empatia nenhuma, e olhava com desconfiança para o programa econômico delas, estava habituando a votar no PT, apesar de todo o choque de cultura que tem entre o petismo e o modo de vida e os valores dessa base, em boa medida, neopentecostal, crescentemente neopentecostal. Eu acho que o choque recente que deslocou os tucanos do seu monopólio habitual, inercial do antipetismo, é como se tivesse aberto um canal por onde um fluido foi para o outro lado. E aí encontrou um porta-voz com muito mais empatia para os seus valores autoritários, que condicionam mesmo sua vida. A gente sempre gosta de imaginar assim, a democracia devia ter algumas salvaguardas contra candidatos autoritários, né? A gente tem que ter o velho problema da tolerância com os intolerantes, né? A gente tem um clássico princípio liberal que a gente deve ser intolerante com os intolerantes, mas esse é um princípio, porque senão a gente acaba votando no Hitler e o Hitler acaba com a democracia. Então a gente sempre fala
disso. A questão é que é um princípio muito fácil de enunciar, muito difícil de aplicar, porque ele envolve uma certa contradição performática da caracterização unilateral da intolerância alheia. Aquela coisa, eu, tolerante, racionalista, iluminista, universalista, ponderado, educado, do alto da minha tolerância, digo que você é intolerante e, portanto, você cala a boca que eu não tenho que falar com você. É muito difícil implementar isso de fato. A única maneira de impedir que um Bolsonaro fosse candidato a presidente é se tivesse impedido que ele fosse candidato a deputado há 30 anos. Então, isso não tem. A gente não anteviu, ainda em setembro, eu olhava para o Haddad como favorito. A ideia, esse destamponamento de certo eleitorado que estava ali pedindo, me coopta para alguma direita que conseguisse falar. A gente não, eu não reconheci essa conexão fácil e intuitiva do apelo do Bolsonaro como potencial candidato neopentecostal. Eu pensava nele como o capitão nostálgico da ditadura. Isso não é exatamente algo que em condições normais teria tanto apelo, mas acho que a acoplagem disso a certo enquadramento valorativo de uma concepção religiosa do mundo, especificamente, aparentemente neopentecostal, que está em expansão franca no país, é algo que estava escapando. E eu não acho... Uma vez lá, independente do desastre que Bolsonaro produza com isso, eu acho que produziu uma cunha, uma clivagem mais ou menos parelha na base da pirâmide social, que essa era a vantagem estrutural que o petismo tinha na disputa presidencial. Como o Fernando Henrique mesmo falou, o povão é do PT. Não mais. Tá? Agora, ele não vai voltar para o PSDB. Eu já tinha algum tempo que eu falava, olha, gente, cedo ou tarde vai ter um desses pastores aí, vai ser presidente. Então, estava na cara, mas vai levar 10 anos, vai levar 15 anos. Eu não tinha imaginado que era o Bolsonaro que ia cumprir esse papel. Agora, sim, tinha algumas fragilidades estruturais. A principal fragilidade estrutural, acho que dá encerrar aqui, no caso brasileiro, que deixou o regime exposto, apesar de seus sucessos, apesar da estabilidade, de algum sucesso relativo em redução da pobreza e da desigualdade, deixou exposto, era um problema estrutural, que é o meu objeto há 10 anos, que eu tenho feito discurso meio pessimista, preocupado, mesmo no auge do oba-oba, autocongratulatório, em que nós da ciência política estávamos falando que estava tudo divino, maravilhoso, que é o mercado de financiamento de campanha, que é uma falha estrutural em que a gente tem um dispositivo que só a gente tem e que eu acho que deixou o sistema à mercê dos inimigos. Que é o teto que incide sobre doação é proporcional à renda do doador. Isso só existe no Brasil e isso entregou a elite política, principalmente a elite parlamentar, no colo de pouquíssimos enormes financiadores. E a Lava Jato, o que ela faz é expor isso, expor as consequências dedutíveis disso. Não tem nada na Lava Jato que eles falam assim, caramba, nunca podia ter imaginado isso. Estava na vista de todo mundo. E, de fato, um sistema eleitoral que põe milhares de candidatos em cada estado, de um lado, fragmenta a demanda por dinheiro, do outro lado, autoriza a doação até um percentual da renda do doador, que concentra a oferta de dinheiro. A gente fez um mercado de financiamento em que poucos enormes financiadores controlavam candidaturas politicamente de baixa densidade. Então, produziu um mercado viciado de financiamento, que era um flanco exposto para a exposição do sistema e sua desmoralização. Isso desestabiliza, isso é uma oportunidade que, quando vem a primeira crise econômica mais séria, o governo está vulnerável e ele é apanhado no meio da tempestade, desestabilizado gravemente. O sistema político do Brasil ainda não achou por um... Ele sofre um baque em 2013, em 2014 a economia já está desacelerando, as investigações se intensificam e o governo está desarticulado no Congresso, com baixa articulação embaixo na sociedade civil e com a economia parando, aí está à mercê da tempestade. E, bom, a gente está vivendo no meio dos destroços dessa coisa.
né? Muita gente celebrando a Lava Jato nos seus primeiros anos como o plano real do combate à corrupção, e a analogia me pareceu irresistível. A Lava Jato é, na melhor das hipóteses, o plano cruzado. O combate à corrupção. Já que estou na faculdade de economia, é mais fácil. É um plano cruzado, aquela desestabilização em nome da estabilização. Então, agora, esperar o quê? Eu acho incerteza completa. E pode acontecer qualquer coisa entre, já botei Bolsonaro como Sarney, né, sem conseguir governar direito, ou o cenário de pesadelo, né, da Maud Thiriot, na Folha Ilustríssima, no domingo. A gente tem a pior angústia essa medicamento. Universidade, só para abrir a conversa, que acho que a gente vai poder trocar. Eu, além de tudo, estou de vice-diretor da FAFISH, então a gente fica ainda com angústia nesse nível também. O que fazer, que tipo de sinalização e como querer acreditar que está à altura de exercer algum papel modesto que seja de liderança, de responsabilidade numa confusão dessa, num nevoeiro tão espesso desse. Eu acho que tem 3 níveis para a gente operar, e a gente tem que saber distinguir quando que a gente está em cada uma dessas camadas para saber a resposta certa. Um é a pura provocação, o factoide, uma coisa que não tem a menor substância e que deve ser ignorada. Certo terrorismo, assim, na noite da eleição teve aquela coisa, estão depredando aqui a FAFISH, tem gente dando tiro para o alto, espalhando pânico. Aquilo é ação deliberada, porque não é um mal entendido apenas. Tinha uma gravação que simulava barulheira no fundo, uma moça chorando em pânico, dizendo que estava no FAFISH, estavam quebrando tudo lá, dando tiro para o alto. Isso é uma coisa assim, eventualmente no plano administrativo, talvez coubesse acionar o Ministério Público e falar, olha, apura esse crime. Para mim. Mas só. Isso não merece manifestação pública, porque eu acho que isso é a pura guerra de nervos. Né? Eles querem a divulgação disso. Isso é pura guerra psicológica, intimidação. Escola sem partido, em boa medida, é isso também. É intimidação. Né? A gente, na medida que o pessoal começa a entrar na sala já pensando nisso, melou. Perdemos. Isso é coisa para ser ignorada, arrogantemente ignorada. Tem que encher o peito e falar... sei lá, vou começar a aprender a processar professor, tem que fingir que não está lembrando disso. Tem que sinalizar, deixar o ônus da confusão no colo de quem quiser inventar coisa maluca. Né? Porque isso é o inegociável, né? Que nos constitui nossa identidade. Tem um outro plano mais difícil que envolve também um embate, mas que aí já tem... Porque, eventualmente, quando esses factoides insustentáveis, de resto desautorizados pelo Supremo, né, um pouco antes do segundo turno, vem para cima da gente, ignorar. Né, e quando ele se materializar em alguma providência policial, tira aquela faixa dali e fala, não vai tirar. Isso é da nossa conta. Como fez o diretor da Escola de Direito na USP, né, a propósito que a polícia foi lá e mandou tirar a faixa. Falou, não vai tirar. Isso os estudantes botaram, eles podem se manifestar. Esse é o tipo da coisa. Certas, se o MEC vier dizer o que a gente tem que ensinar ou não, fala, não, a gente não conversa sobre isso. Isso não é da conta, porque não é da conta sequer da reitoria, não é da conta do diretor da FAFISH o que o professor da FAFISH dá ou não dá na sala. Muito menos do MEC, é da conta do departamento e do professor. Então, tem umas coisas que a gente tem que travar ali, ignorar a provocação e nem conversa sobre certos princípios, que é aquilo que nos une. Tem outro plano, no entanto, que é o seguinte, o desafio institucional complicado de lidar de maneira respeitosa com um governo com o qual a gente tem profundas divergências nas premissas desde o começo, no entanto, foi eleito. E eu, como cientista político ou cidadão, posso ter um monte de reservas ao processo pelo qual foi eleito, mas como diretor, vice-diretor de unidade, trabalhando na direção, eu não posso pôr em questão a legitimidade da eleição, uma vez diplomado e empossado, e ele exerce o MEC. O MEC vai ter políticas para a educação. Eventualmente vou discordar e vou trabalhar. E aí tem um trabalho de andifes, dos sindicatos, da própria instituição, reitores, etc., de conversar
respeitosamente com o Ministério da Educação profundamente obscurantista, porém eleito. Se a gente começa negando legitimidade, nós somos os adolescentes mal criados, radicais, autoritários, intolerantes. Não, os loucos são eles, nós somos pessoas, né, racionais, cumpridores da lei, estamos aqui trabalhando, fazendo nossas pesquisas, explorando conhecimento, induzindo criatividade, formando cidadãos brasileiros, né? Então nós estamos trabalhando. Tem um governo eleito, nosso, que, no entanto, parte de premissas profundamente distintas das nossas. No entanto, a gente vai ter que ter maturidade de conviver, ir para o debate educado e, eventualmente, para o lobby no Congresso, ou o que quer que seja, a favor dos interesses institucionais da universidade, enquanto, ao mesmo tempo, faz uma defesa intransigente dos valores e princípios que constituem a existência da universidade. Mas tem um eixo no meio do caminho, que é política regulatória, que vão vir coisas, provavelmente, que nos desagradam e nos ofendem profundamente, mas com as quais a gente precisa de uma resposta institucional, formal, respeitosa, que contra-argumente, que vá para o debate público, vá para dentro do Congresso, vá para os jornais, etc. E opera para além do nosso ímpeto de simplesmente xingá-los. Então, eu acho que vai ser uma tarefa complicada, porque, em princípio, a gente não vai estar com vontade de conversar com calma com eles. Eu acho que eles vão nos provocar. Já estão provocando. Né? Eles vão nos provocar a perder as estribeiras. Eles querem que a gente deixe ligue. E aí eu acho que a gente tem que saber distinguir exatamente quais são as linhas vermelhas, que não é da conta deles, sobre as quais a gente nem escuta MEC, porque MEC não tem nada a ver com o que acontece em sala de aula, por exemplo, com conteúdos, etc. Mas tem um monte de aspectos regulatórios que eles vão vir com propósito, e a gente tem que ter maturidade de fazer o debate em frente à sociedade, sem presumir que a sociedade vai estar automaticamente do nosso lado. Porque vai ter muita gente de saída, do outro lado a gente vai ter que trazer de volta. Então, enfim, desculpem, falei mais tempo do que devia, mas só para tentar explorar um pouco esse campo, acho que o importante hoje aqui é a gente tentar conversar. Obrigado pela ocasião. Obrigada, professor Bruno. Como ele disse, o importante aqui é a gente conversar. Então, eu vou iniciar abrindo o microfone. Tá? Só que como nós estamos fazendo a filmagem, eu vou pedir para que as pessoas se inscrevam e venham falar aqui na frente, para que a gente possa captar o som. Né? Eu vou fazer as questões. Tá. Fiz 5. E aí depois a gente faz de novo, tá? Eu olhei rapidamente aqui. Eu já fechei as 5. Aí depois eu abro de novo na fala da terceira pessoa, eu abro de novo a inscrição para que a gente possa fazer, tá certo? Fechei. Não, agora. Enquanto eu falei, vou abrir as inscrições, o professor Antônio levantou a mão, a Cristina levantou a mão, a Dilene levantou a mão, a Diva levantou a mão, e desculpe, a pessoa... A Macota Solinha. Então, fechou as 5. Na terceira abertura, na terceira fala, eu reabro. Aí as pessoas podem fazer, tá? Certo. Então, vamos começar com o professor... Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Antônio Júlio, eu sou professor da Faculdade de Educação. E eu queria começar convidando, né, vocês a um debate que nós vamos realizar amanhã no Auditório Pompeu, lá da Faculdade de Educação. Eu, professor Ormindo, lá da Faculdade também de Educação,